Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado da terceira semana da Páscoa e o Evangelho é João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no final do capítulo 6, o qual iniciamos a leitura na semana passada, na sexta-feira. E ao longo de toda essa semana, Jesus vem nos explicando sobre o pão da vida. Esse discurso eucarístico em que Jesus convida a todos a comer do seu pão, a fazer comunhão com ele, alimentando-se da Eucaristia. Mas mesmo depois de muitos feitos, muitos milagres, sinais, muita pregação, muita apresentação da vontade do Pai por Jesus, muitos ainda duvidam, muitos ainda não conseguem olhar para Jesus como Deus. E muitos acabam deixando o grupo dos discípulos. Acham a palavra de Jesus dura demais. Jesus não pode retirar as suas palavras, não pode diminuir o tom do seu discurso, não pode deixar de anunciar a verdade. Por outro lado, Jesus também não obriga ninguém a segui-lo. Embora a palavra da verdade, a palavra anunciada por Jesus, seja dura, seja exigente, a palavra não vai deixar de cumprir com o seu papel, de cumprir com o seu dever, de levar as pessoas a reconhecer aquilo que não é de Deus, o que está errado, o que é pecado, o que as afasta do bom e belo caminho que leva até o céu. Em meio àqueles que deixaram o grupo, dentre aqueles que consideraram as palavras de Jesus exigentes demais, ficaram os seus discípulos. E Pedro toma a palavra de todos e confessa a sua fé em Jesus no nome de todos. E ainda pergunta: A quem iremos, Senhor? Colocando-se à disposição e reconhecendo que Jesus tem as palavras de vida eterna. Pedro já assume a palavra da igreja de que essa mesma palavra exigente, às vezes dura, da parte de Jesus, será também a mesma palavra anunciada por aqueles que resolveram ficar. Seguir essa palavra de Jesus dura, tentar conformar a vida em comunhão à vida de Jesus Cristo, a própria vida, é também anunciar isso aos outros. Não é um mero moralismo de exigir que os outros cumpram. É o compromisso missionário da igreja. É o compromisso daquele que aceitou Jesus na sua vida e aceitou a missão dada pelo Mestre. Nós devemos ir a todos. Devemos levar essa palavra a todos. E sempre
a igreja, sempre os discípulos de Jesus, encontraram resistência, encontraram pessoas que rejeitaram essa palavra, exatamente porque seguir a Deus retamente, seguir a Deus na verdade, não é fácil, é difícil, pois Jesus tem as suas exigências. Jesus nos faz deixar o mundo do pecado, nos faz deixar toda situação que não gera vida, nos exige deixar todas aquelas situações que não nos fazem confessar a fé, não nos fazem confessar a nossa verdadeira adoração a Deus, inclusive na própria Eucaristia. Nós não podemos abrir mão das nossas devoções, mas também daquilo que nós acreditamos como a nossa doutrina, como a verdade, como os sacramentos. Os 7 sacramentos são nossos, é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e não abrimos mão disso. A Virgem Maria também é amada, querida por todos nós. Os santos da nossa Igreja, a Igreja como um todo, é bela, e nós anunciamos o Evangelho, que aos poucos foi modelando essa bela Igreja, e não podemos abrir mão disso. Essa é a verdade de Cristo e é a verdade que vamos continuar anunciando. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.